Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Boa tarde, eu sou a tia Patrícia da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda e estamos aqui para mais um Momento Kids. E é com muita alegria que estamos mais uma vez com vocês. E vocês estão bem? A tia espera que todos estejam com muita saúde e estejam muito bem em suas casas. E agora, criança, para nós darmos início ao nosso Momento Kids, primeira coisa, nós vamos falar com o nosso Deus, pedindo para que Ele abençoe o nosso momento, abençoe cada criança que está na sua casa, cada família que vai estar participando junto conosco esse momento. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grandioso é o teu nome, te rendemos graças porque o Senhor é bom, a misericórdia do Senhor é infinita sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai querido, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado vida, tem nos protegido, tem guardado a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Te rendemos, ó Deus, graças por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós e a cada pessoa que nos assiste. Que o Senhor esteja abençoando a cada um neste momento, abençoando, ó Deus, a Tua palavra que vai ser ensinada, que vamos compartilhar um pouco da Tua palavra, vamos ouvir a Tua palavra através da Bíblia, vamos cantar louvores ao Teu nome, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que possamos, ó Pai, sempre fazer o melhor para o Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada um de nós. Obrigado, ó Deus, pelo teu sacrifício na cruz, porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus morrer em favor de cada um de nós. Tudo isso, Deus, eu te oro e te agradeço e peço perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Criança, eu queria estar convidando vocês para estar louvando ao Senhor, abrindo bem a nossa boquinha, que possamos estar bem animados para cantar, porque vamos cantar para o nosso Deus, cantar louvores. E o nosso Deus, ele fica muito alegre quando nós fazemos todas as coisas para engrandecer o nome dele e fazemos com alegria, não é mesmo? Então vamos cantar bem bonito com a tia e fazer o gesto. A primeira música que a tia escolheu, Eu Preciso de Você e Você Precisa de Mim. Vamos cantar? Cessar sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar.
sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Muito bem, viu? Então nós acabamos de cantar uma música que fala: eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo, porque unidos somos mais que vencedores, porque nós precisamos uns dos outros, não é verdade? Porque a Bíblia se alegra e ela fala que nós devemos viver em comunhão com nossos irmãos. E agora nós vamos cantar um outro louvor bem animado que fala porque ele vive. Quem vive? Jesus Cristo, não é verdade? Vamos cantar bem bonito e animado. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou teu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Muito bem, crianças. Então nós não devemos ter temor, não ter medo, porque a nossa vida está nas mãos do nosso Jesus. Porque ele vive, ele está no meu coração e está no seu coração e no meu. Porque posso crer no amanhã. Então, criança, a tia, agora nós vamos pegar a nossa Bíblia e vamos abrir em Salmos, que está no Antigo Testamento, Salmo 133, versículo 1. É o versículo para nós memorizarmos e é um versículo bem conhecido de todos nós. E a tia vai ler primeiro e depois vocês vão ler juntamente com a tia. Vamos lá? Então, acompanhe você na sua Bíblia, Salmo 133, versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos falar sem olhar na Bíblia? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E olha, criança, Jesus, ele se alegra quando nós temos comunhão com nossos irmãos. Comunhão é o quê? Viver em harmonia, em amor, em um mesmo pensamento, no mesmo propósito. Qual é o nosso propósito? De adorar ao Senhor, de servi-lo de todo o nosso coração, de falar de Jesus, dessa grande maravilha, desse grande milagre que ele ressuscitou, que ele subiu aos céus ao terceiro dia e está aguardando a cada um de nós. Ele morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. E é isso que nós devemos fazer, testemunhar, falar desse grande amor para outras pessoas, o que Jesus fez por mim e fez por você. Então, comunhão é vivermos em harmonia, num só propósito, sem briga, sem contendas, sem mentira, porque Deus, ele se agrada quando nós vivemos em união,
uns com os outros, porque Deus é amor e Ele quer que nós vivamos amando o nosso próximo e o nosso irmão em Cristo. E agora, a tia quer falar de uma história que vai falar sobre comunhão, de como vivia os primeiros cristãos, como vivia a igreja primitiva. E esta história está registrada no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Como são poucos versículos, a tia vai ler e vocês vão acompanhar aí de casa todo o versículo que a tia está lendo. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. E o título da nossa história e o título desse versículo aqui que nós vamos aprender, capítulo 2, como vivia os convertidos. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânime no templo, partiam de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia ia sendo salvos. Então aqui nós vamos estudar um pouquinho como vivia a primeira igreja, como a igreja primitiva vivia naquela época, como ela deixou esse exemplo para cada um de nós. Então, crianças, quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez sinais e prodígios, ele fez muitos milagres, ele escolheu os discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? 12 discípulos, não é verdade? Porque Judas, que traiu Jesus, ele foi substituído por Matias. Então, continuou 12 discípulos de Jesus. E esses 12 discípulos de Jesus andavam com Jesus todos os dias. E eles aprendiam como Jesus fazia. Eles viam que Jesus fazia milagres, que Jesus curava os enfermos, que Jesus ressuscitava os mortos, que Jesus falava do amor de Deus, ele falava da promessa de Deus para o povo, e o povo se convertia, e Jesus então queria que seus discípulos continuassem essa missão aqui na terra, de falar do amor, de pregar a palavra para toda a criatura. Então, quando Jesus morreu, que ele teve aqui na terra a sua missão, né? Pregando, fazendo sinais e maravilhas. E ele morreu, teve uma morte de cruz, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e foi morar no céu, junto com Deus, o nosso Pai, e está nos aguardando. Aquele que crê no Senhor Jesus, que aceita de todo Jesus, de todo o seu coração. E a gente convida Jesus para morar no nosso coração. E esses é que vão ter a vida eterna. Nós vamos morrer fisicamente, mas nós vamos viver eternamente com Jesus e o nosso Deus. E Ele está lá no céu nos aguardando. E Jesus então falou para os seus discípulos que Ele iria voltar para o céu. E os seus discípulos ficaram no primeiro momento tristes, porque Jesus passou, os discípulos passaram muito tempo com Jesus, a presença física dele na terra. Mas Jesus falou para eles, não precisam ficar tristes, porque eu mandarei um Consolador, o Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha! Então Jesus não deixou os seus discípulos só. E Jesus disse que eles deveriam dar continuidade para pregar a palavra
a toda Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Todos deveriam ouvir a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo, então, veio morar no coração de cada discípulo, eles começaram a pregar a palavra do Senhor e deu continuidade à missão de Jesus aqui na terra. Muitas pessoas ouviram a palavra de Deus e eram convertidas. E um dia, em um discurso, em uma pregação do discípulo Pedro foi pregar por uma grande multidão e haviam cerca de 3.000 pessoas, muitas pessoas. E Pedro começou a pregar e o Espírito Santo começou a trabalhar na vida e no coração de cada pessoa que estava ouvindo a palavra do Senhor. Porque Pedro disse para todas aquelas pessoas que Jesus tinha vindo aqui na terra, que Jesus tinha curado, tinha feito milagres e que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e ele morreu para perdoar todos os nossos pecados, para nos salvar. E com isso aquelas pessoas se converteram a Cristo. E dali começou a primeira igreja, a igreja primitiva. Uma grande multidão, uma igreja foi se formando e cada dia a igreja se acrescentava mais pessoas. O número de pessoas eram aumentadas, porque a palavra do Senhor estava sendo pregada para muitas pessoas. E eles, crianças, aquela igreja primitiva, ela tinha muita comunhão, muita união e muito amor uns pelos outros. Essa igreja, quando eles passavam alguma necessidade, alguns irmãos, e eles iam lá, repartiam tudo que eles tinham. Eles repartiam seus alimentos, repartiam suas roupas para ajudar os irmãos em Cristo, para ajudar o próximo. E aquelas pessoas que tinham mais dinheiro, tinham mais poder aquisitivo, tinham propriedades, elas vendiam essas propriedades para ter o dinheiro para repartir para os irmãos que tinham alguma necessidade de comprar algum alimento, de ajudar na sua casa. E então o povo viviam em união. Eles viviam repartindo o seu pão. Ninguém lá passava nenhuma necessidade. Quando um tinha problema, estava enfrentando problema, eles se uniam em oração para estar ajudando. Eles oravam juntos, eles iam no templo todos os dias para aprender mais da palavra do Senhor. Eles louvavam o Senhor, eles gostavam de ouvir a palavra e aprender com os discípulos, porque os discípulos ensinavam como eles deveriam se portar, como Jesus queria que eles fizessem, não é? Então eles estavam passando todos esses ensinamentos para os novos convertidos, para a igreja de Cristo. E cada dia acrescentava mais pessoas e a igreja só ia crescendo. E eles também, criança, quando a sociedade, as pessoas que não tinham Cristo, elas viam que essa igreja tinha um amor uns pelos outros. Eles eram unidos. E é assim que nós devemos viver, em união. Quando nosso irmão estiver passando alguma necessidade, nós também devemos estender a nossa mão e ajudar a cada um. Ajudar em oração, ajudar alguma coisa material que eles estão precisando. Estamos unidos para que junto nós vamos vencer, né? Quando nós se unimos, nós somos mais fortes. Quando um irmão cai, nós devemos estender a mão, segurar a sua mão e ajudar para juntos caminhar, ter a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada da fé. E isso que Cristo quer que nós, como igreja aqui na terra, devemos fazer. Dar esse exemplo para as pessoas, porque nós, como temos Cristo no nosso coração, nós devemos viver em união. Devemos ajudar o nosso próximo, devemos amar o nosso próximo e não darmos as costas para aquela pessoa que precisa, que mais necessita.
nós devemos então estar unidos em oração, estarmos em comunhão com o nosso Senhor. Nós não estamos podendo, nesse tempo de pandemia, nos unir no nosso templo, mas a nossa casa pode também fazer uma casa de Deus, onde nós vamos orar, onde nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos pegar a nossa Bíblia e vamos aprender mais do Senhor, nós podemos cantar louvores ao nome do Senhor. Então isso é Cristo. Deus quer que todos nós vivamos em comunhão. Igreja é lugar de comunhão, onde nós louvamos o nome do Senhor, onde nós aprendemos a palavra de Deus com o nosso pastor, com a liderança, na escola dominical, com nossos professores, não é verdade? No culto infantil, quando vocês estão aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. E a igreja é um lugar de comunhão. Lá todos nós estamos servindo o único Deus. O nosso Deus, que é Deus Todo-Poderoso, é aquele que criou os céus, a terra e tudo o que há, e que mandou o seu Filho Jesus morrer em favor de mim e de você, para nos salvar. E nós, como testemunha de Jesus, nós devemos também, criança, anunciar esse amor, anunciar esse milagre que Jesus fez por mim e fez por você, para que mais e mais pessoas venham se acrescentar à nossa igreja, para que pessoas possam ouvir mais da palavra do Senhor e se converter a Jesus Cristo, pedindo para que o Senhor nos dê autoridade, para que o Senhor tire toda a nossa vergonha, porque às vezes a gente tem vergonha de falar de Jesus para o nosso amiguinho, para o nosso vizinho, para o nosso colega da escola. Nós não devemos ter vergonha, porque Jesus, ele sofreu na cruz por cada um de nós. E nós devemos testemunhar e falar do amor para outras pessoas, para que eles se arrependam e se unam à Igreja de Cristo, para que mais e mais pessoas possam se unir a nós em uma só fé, em uma só verdade, que é a verdade, que está escrita na Bíblia, é a verdade que nos liberta de toda mentira, de todo pecado. E que possamos, crianças, sermos unidos, termos comunhão com os nossos irmãos, os nossos amiguinhos, não ficar brigando com os nossos amiguinhos, com o nosso irmão, e sim amar o nosso próximo, sermos amável e agradável a todos nós, porque Cristo se agrada, como a palavra de Deus fala, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união e que possamos viver essa comunhão que Jesus ensina para cada um de nós e que possamos ter esse lindo exemplo que Cristo deixou, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 47, como vivia aquela igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva de Cristo, que possamos também estender a nossa mão para o nosso irmão, que possamos viver em amor, viver em união, que vivamos em oração uns pelos outros, para que nós nos fortalecemos, que possamos ser fortalecidos na fé. Quando estivermos caídos, quando estivermos tristes, tem alguém para nos ajudar, tem alguém ao nosso lado para nos fortalecer e nos ajudar a nossa caminhada cristã. Como é bom ter amigos, não é? Mais chegados que irmãos. É muito bom quando a gente pode dividir as nossas alegrias e as nossas tristezas também. E que Jesus abençoe a cada criança, a cada um que nos ouve, que hoje nós aprendemos como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E agora, para terminarmos, nós vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe e que possamos guardar essa palavra no nosso coração e que possamos usar a nossa boca para proclamar a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado a Deus porque o Senhor nos ensina que possamos viver
em amor, possamos amar o nosso próximo, amar o nosso amigo, amar os nossos coleguinhas, ó Deus, e como é agradável que vivamos em união e que cada um de nós possamos viver em união, uma igreja que se alegra, uma igreja que vive em união, que Jesus ele fica muito alegre quando nós vivamos em união, quando nós amamos o nosso próximo e que possamos ser testemunhas aqui na terra como os irmãos em Cristo, como a igreja de Cristo, como Deus quer para cada um de nós. Fica conosco e nos guarde no nome de Jesus. Amém. Crianças, foi muito bom passar esse momento com vocês, juntinhos, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E que vocês tenham uma boa semana e que Jesus continue abençoando a cada coração e que sábado que vem nós estamos aqui novamente. A tia Liliane vai trazer mais uma história bíblica com vocês e que vocês possam estar juntinho conosco aqui no próximo sábado às 16 horas. Até lá e um grande beijo. Tchau!